Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio da terceira temporada do podcast Pensamento Renovável. O meu nome é Catarina Costa e hoje vou estar à conversa com João Salgado, CEO da Ambient, e Henrique Bastos, CTO da Efesnos. Antes de mais, agradecer imenso ao Henrique por ter aceito o nosso convite e por estar aqui hoje connosco. E começando então mesmo pelo Henrique, gostaria de lhe perguntar como é que foi o seu percurso até chegar a Efesnos, falar-nos um bocadinho acerca das suas paixões, para conhecermos um bocadinho o nosso convidado. Ok, obrigado Catarina e João, antes de mais pelo vosso convite. Para mim acho que e já posso explicar aqui um pouco do meu percurso, mas é sempre muito importante conversar, e eu gosto muito deste tipo de conversas sobre a sustentabilidade, empreendedorismo, inovação, são tópicos que me interessam bastante. O meu percurso, como a Catarina disse, eu sou atualmente CTO da Efesnos, foi uma empresa que eu também fui um dos fundadores. Nós fundamos a empresa em 2022, sendo que depois, na verdade, a nossa atividade mais a sério, por assim dizer, ou mais robusta, iniciou-se mais a partir de 2023, meados de 2023, que foi quando efetivamente tivemos um investimento que permitiu começar a nossa atividade de forma mais robusta. A nível pessoal, como é que nós chegamos aqui? O meu background, a minha formação essencialmente é da engenharia química, o meu doutoramento é na área de engenharia química, muito ligado àquilo que é a reciclagem de forma mais sustentável de baterias e todos esses procedimentos de segurança associados a baterias de lítio. Mas também tenho um bocadinho de background misturado antes do doutoramento com biotecnologia, um pouco muito do meu gosto a nível científico de uma mistura que é de biologia e química, provavelmente mais química hoje em dia, e talvez por isso também essa, essa foco ao longo do tempo mais nessa área. Um, mas muito numa ótica de tentar trabalhar em coisas que fossem mais aplicadas, sempre foi algo que me interessou muito, ou seja, eu acho que não tenho muito jeito, ainda que seja da parte científica, não tenho muito jeito muito para aquilo que é o fundamental science, ou seja, aquela ciência pura e dura só de equações e muito a nível teórico, que é absurdamente importante, mas não é aquilo que eu me foco mais. Acho que eu sou melhor em tentar transformar isso em algo mais aplicado. E foi um bocado a partir daí que eu e o Omar, que é o outro fundador e CEO da Efesnos, unimos forças para chegar e criar, passar de uma ideia aquilo que é uma startup hoje em dia. Estas conversações começaram em 2020, um bocado aquela conversas que vamos tendo habitualmente, quase como uma conversa que estamos a ter aqui hoje, em que vamos percebendo alguns problemas que nos rodeiam, neste caso o problema que nós vimos todos os anos em Portugal, associado aos incêndios, a calamidade que nós vivemos aqui em Portugal e não só, mas em Portugal vivemos intensamente isso todos os anos, que é a quantidade de área que é destruída, a quantidade de pessoas que são afetadas, até mesmo património a nível económico, que são afetados todos os anos. E da nossa parte parecia-nos, pelo menos era essa a nossa percepção, e acho que não estávamos 100% errados, que não havia inovação suficiente no setor. No setor a nível de combate às chamas e a forma como se combate às chamas e como até de certa forma se previne, se bem que hoje em dia não é muito esse nosso foco. Um, então tentamos perceber o que é que nós podemos fazer diferente, o que é que nós podemos inovar no setor. As nossas ideias iniciais, que hoje em dia estão mais no back burner, eram se calhar muito rocket science, era tentar fazer um dispositivo com lançamento de projéteis com uma carga extintora, que pudesse ser acoplado no veículo Toda a dos gente fez um JPs dos robô bombeiros. bombeiro na escola, isso Era faz quase, parte. quase esse género, quase esse género. Pronto, já tinha umas coisas mais robustas. Nós efetivamente chegámos a fazer uns pequenos protótipos iniciais, porque não estamos a perceber que, ok, isto é algo que permite dar segurança aos bombeiros, é o nosso objetivo dar segurança no combate aos bombeiros, em especial em Portugal, onde a orografia do nosso terreno é bastante acidentado. Muita da dificuldade dos bombeiros muitas vezes é chegar ao incêndio, não é chegar à área do incêndio, ou seja, eles rapidamente chegam à estrada, junto à montanha, àquela zona onde está a decorrer o incêndio, mas depois conseguir fazer o combate, ou seja, ligar todas as agulhetas, as mangueiras, a chegar realmente à frente do incêndio, é algo que normalmente é o que demora mais tempo até. Um,
e dar essa segurança, esse combate rápido na primeira resposta, que é crucial para aquilo que dita o desfecho do incêndio. Era muito nessa perspectiva. Já com sustentabilidade em mente, nós fizemos projéteis que eram com cápsulas biodegradáveis, ou seja, ninguém estar preocupado em ir apanhar os destroços no fim, como é óbvio, isso não queria acontecer, ou era muito improvável que isso fosse acontecer a nível prático. Mas pronto, uma ideia que ficou no back burner, ainda está em um desenvolvimento muito lento no back burner, muito por causa a nível de rentabilidade financeira, era um investimento muito robusto, que não ia dar um rendimento rápido o suficiente para nós nos mantermos ativos, por assim dizer. E para nós percebemos que aquilo que nos devíamos focar, e depois podemos discutir melhor isso, era aquilo que é o nosso produto central, a nossa solução central, que é realmente uma substância que permita, neste caso, retardar a progressão do incêndio. Isso foi o meu principal trabalho como CTO e fundador, que é criamos uma formulação de um líquido, essencialmente um líquido, que permite atrasar significativamente a progressão do incêndio. Ou seja, é um líquido quase transparente, ligeiramente opaco, que as pessoas podem simplesmente fazer spray numa superfície, e isto pode ser feito de várias formas, que depois com o incêndio que vai formar essencialmente uma barreira protetora entre o material que nós estamos a proteger e um incêndio, ok? Pois tenho aqui alguns detalhes técnicos que posso explicar mais, mas essencialmente esse foi o nosso produto central e depois nós percebemos que podíamos funcionalizá-lo de diferentes formas e dar-lhe um bocadinho mais aplicações à volta deste produto central. Então, hoje em dia, o que nós fazemos essencialmente é este produto central e uma das funcionalizações que essa assim que mais rapidamente viu-se a ser viável, que é um dispositivo 100% autónomo para detecção e combate a incêndios. Este dispositivo surgiu inicialmente num formato quase de um grande vaso de jardim, imaginem assim, mas a sua tecnologia e o formato não são assim tão relevantes, ele pode ter outros formatos. O interessante aqui é que ele tem duas funções, ou seja, ele vai detectar um incêndio, tem sensores com vários parâmetros para detectar um incêndio a cerca de 10 metros de distância e quando detecta um incêndio automaticamente liberta este produto central, este retardante de fogo que está armazenado no seu interior. Então é Quais é que muito são, nesta ótica quais de é que fazer são um as, perímetro. as zonas de aplicação do Uhum. salvos-guarda, Henrique? Exatamente, isso é o Este salvaguarda que eu estava a container falar. Uhum. é aplicável onde? Sim, há muitos casos que podemos aplicar. Os nossos casos iniciais que identificamos, e por isso é que também a ótica, o formato era um vaso, era muito em aquilo que é propriedade privada em meio rural, seja residencial, seja até mesmo a nível industrial, e tudo o que é setor de turismo, principalmente redes de hotéis e parques de campismo. Foi os setores de atividade que identificamos inicialmente, e até onde inclusive começamos a fazer alguns pré-vendas e alguns testes iniciais. Nós, no entanto, já identificamos que tem outros tipos de infraestruturas a nível remoto, essencialmente, que é as zonas mais perigosas para um incêndio florestal, que são muito relevantes e uma delas que é mais interessante para nós é a própria infraestrutura de telecomunicações, por exemplo, ou até mesmo postos de alta tensão, mas estamos mais focados na questão de torres de telecomunicações. E aí surgiu, por causa de uma colaboração que estávamos a fazer com a Vodafone, essa questão, porque uma feature que nós achamos muito interessante adicionar aqui ao, um, ao dispositivo é a questão dele comunicar com o cliente e com a própria Proteção Civil. É uma feature que ainda está em desenvolvimento, não está 100% concluída, se bem que uma das partes já esteja concluída, que é esta comunicação com o cliente, que é essencialmente este SalosGuard, o dispositivo que estamos aqui a falar. Quando detecta um incêndio, além de libertar a carga para formar o perímetro de segurança, ele vai também enviar literalmente um SMS, uma mensagem para o cliente, dizer, olha, tem aqui um incêndio que está a ser detectado em tempo real, inclusive está georreferenciada, a dizer as coordenadas GPS, etc. Também permite a comunicação com o próprio dispositivo, ou seja, o cliente quer ativar remotamente, quer fazer questões básicas do género qual é o estado da bateria do meu dispositivo, porque ele é 100% autónomo, ou seja, ele não está ligado à eletricidade, tem baterias, como é óbvio, precisa de um sistema para alimentar tudo isto. Um, e realmente foi uma questão que nós percebemos em desenvolvimento desta parte do módulo de telecomunicações, estes comandos por SMS com a Vodafone, que seria muito interessante aplicar também neste tipo de infraestruturas, porque ao contrário do que às vezes
possamos pensar, não é a antena lá em cima da torre que é crítica, muitas vezes até o próprio pré-fabricado que está aqui em baixo com todos os sistemas para efetivamente manter a rede ativa. E nós ainda há pouco tempo, relativamente pouco tempo, tivemos até havia quase eu diria que é quase uma fake news que existia no momento do apagão, não é? Em que dizia-se que havia gente que dizia que tinha sido um incêndio no sul de França, acho que ainda não se chegou a comprovar se era verdade ou não, mas é um exemplo prático de como certas catástrofes, neste caso os incêndios, podem ter um impacto muito significativo nas pessoas e não é só em chegar às nossas casas, é inclusive afetar infraestrutura crítica que podem ter um efeito devastador, e não é só económico, é mesmo a nível da própria saúde pública também e Então, ambiental. aqui no caso, o retardante de fogo Salos, ele é aplicável sobre eletrónica e eletrónica de potência? Não, neste momento ainda não. Pelo menos a nível de certificações. Nós não temos certificação a nível de eletrónica potência, nós estamos a fazer esse trabalho. Os resultados por agora são promissores, ou seja, internamente já nos indica que sim, pelo menos em alguns tipos de eletrónicos, não estou a falar em baterias de lítio, isso é um bicho completamente diferente, são incêndios de uma tipologia completamente diferente. Mas As é o boas, nosso objetivo a médio e as longo boas prazo. também já não ardem, ok? Sim, de polímeros estamos a As falar boas, as em boas. polímeros, sim, e já há muita inovação nesse setor que felizmente resolve um problema que era muito grande e que ainda existem muitas em circulação, que é associado aos incêndios delas, sim. Ok. Então, não sendo aplicável diretamente, ou ainda não sendo aplicável diretamente Uhum, à eletrónica em si, basicamente aquilo que o produto se propõe é, de alguma forma, numa determinada zona próxima aos equipamentos eletrónicos, haver a contenção, a criação de uma barreira exatamente, retardante. exatamente, Isto não é um mecanismo de extinção, é um mecanismo de exatamente, retardante à propagação do exatamente, incêndio. Okay? Portanto, é aquilo que sim, encaixaria aqui nas normas EI, não é? Os EI sim, 30, EI 60, EI 90, sim, por aí fora, não é é? antes também, sim, sim. Eh, Sim, ou seja, o que acontece aqui muito, e isso é um ponto extremamente relevante, que é, ainda que nós verifiquemos que tudo como é óbvio, e tudo isto depende também da intensidade dos incêndios, não é? Mas ainda que nós verifiquemos que em grande parte dos casos o incêndio acaba por se extinguir por exaustão, ou seja, como ele não consegue aceder ao combustível, ele não acaba por se extinguir. Uh, o produto não é a ação principal dele, a ação principal dele é realmente retardante, atrasar significativamente a progressão do incêndio para ganhar tempo, essencialmente é isto, ou seja, nós não nos propomos, pelo menos com esta formulação atual, claro que nós temos outro tipo de formulações em desenvolvimento, seja para a questão de eletrónica ou até mesmo com ações extintoras, mas este Salus, este retardante atualmente, ele não se propõe como um substituto completo de tudo o que existe no mercado, até porque isto tem todas, principalmente a nível de extintores, existe todo um mundo legislativo que não é simplesmente pôr um produto no mercado e substituir. É muito mais complexo que isso. Agora, é um complemento muito viável e que traz muitos benefícios associados àquilo que é a eficácia do produto, a própria sustentabilidade do produto, ou seja, nós focamos em utilizar ingredientes de base mineral e natural, essencialmente, que lhes dão um caráter de biodegradabilidade. Claro que também isto faz com que seja um produto que, ao contrário de ser um produto de 10 anos de prazo de validade, estamos aqui a falar muito menor, estamos a falar aqui a cerca de 3 anos, um, mas que tem esta particularidade de sustentabilidade que é um diferenciador também de outros elementos que são usados no mercado, não sacrificando o principal, que é a eficácia. ok. Ok? Então, no triângulo do fogo, não é? Corrijo se eu estiver Sim, errado, há o sim. Hoje em dia até comburante, se fala do tetraedro, mas sim. Que é a reação em cadeia, mas sim, essencialmente é o único vocês êxito. Sim. basicamente retiram o comburante, neste caso. Sim, estamos essencialmente a atuar nos vários pontos, na verdade. Porquê? Porque esta barreira que está a proteger o combustível, ou seja, está a bloquear o acesso ao combustível, isso é um dos pontos. O outro ponto é essencialmente diminuir a permeação do oxigênio, não é? Então, aqui a questão que o João estava a referir. E depois tem realmente a questão também de ajudar a diminuir a temperatura.
pronto, e acaba por tocar nos 3 pontos que estávamos a referir. A nível de reação em cadeia, tem alguns ingredientes que podem reagir com alguns dos elementos que mantêm esta reação em cadeia a funcionar, a reação da combustão, mas são essencialmente estes 3 primeiros pontos onde o nosso retardante atua. Acho que a forma mais fácil das pessoas imaginarem é que isto é um líquido que, a nível de consistência e visualmente e até a própria textura, imaginem quase claras de ovo, ou seja, é um líquido transparente, ligeiramente viscoso, mas que é termorresponsivo. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando ele está no material, quando aumenta a temperatura, ele vai gelificar. Então, isto vai gelificar, vai aumentar o seu volume e ficar quase como uma gelatina, até um pouco mais esbranquiçada neste caso, onde vai não só aumentar realmente esta barreira, porque fica mais espessa e aguenta-se mais tempo, mas também vai reagir a uma barreira que tem alguns agentes com aquilo que se chama intumescência, ou seja, vai saber esta própria barreira vai começar a ficar mais carbonizada, tem alguns agentes que vão carbonizar, mas que não é o material que está a ser protegido, é o próprio líquido, a própria carga retardante que está a sacrificar-se, por assim dizer, para proteger o material. Isto são alguns dos nossos pilares. É um líquido que tem esta matriz, esta gelatina acaba por manter muita água com agentes retardantes dissolvidos no seu interior, é quase uma rede, uma matriz, mas essencialmente o seu funcionamento é esta ação termorresponsiva que mantém-se, permite que se mantenha mais tempo a proteger o material. Bom, isto seria, por exemplo, uma solução ótima para aqueles incêndios estúpidos, se é que não são quase todos estúpidos, mas alguns serão mais que outros, que acontecem, por exemplo, alguém está a fumar na mata do saco e pôs o cigarro ali no cinzeiro, mas aquilo caiu e gera-se ali um foco de incêndio na pior altura possível, no pior momento possível, com o pior resultado possível. Este seria um É uma caso aplicação em prática. que seria perfeito naquele caixote do lixo que nós temos ali, tipicamente, Sim. estivesse um saldo-resguardo e não um caixote do lixo típico, não é? Mas vejo também outros campos de aplicação onde ocorrem alguns focos de incêndio por descuido, porque a grande maioria deles terão a ver com o facto de algum de nós ter tido algum tipo de descuido. Por exemplo, nos escritórios, oficinas, coisas do género, em que há acesso a uma fonte de ignição, seja direta, seja indireta. A malta que trabalha com reverbadoras, muitas vezes está ali a fazer desbaste de uma peça metálica ou um processo de solda e não tem atenção que está ali uma caixa de papelão ao lado, ou um desperdício com diluente. Isto são cenários que acontecem todos os dias. Haver um desperdício com diluente porque tiveram a fazer uma limpeza de uma peça e ao lado estão a reverbar uma peça metálica e, portanto, estão ali as condições todas para se criar um pequeno incêndio. É mais fácil do que nós pensamos, a maior parte dos dias, no cotidiano, sem dúvida. Sim, e até mesmo a nível exterior, alguém que esteja a fazer a típica borralheira, a queimada, pode acontecer a escalar para um ponto em que a pessoa não consegue controlar. Claro que hoje em dia, também dependendo da época que estamos durante o ano, isso é proibido e até existe um sistema, acho que muita gente às vezes não sabe que até existe essa possibilidade de fazer sistema, esses pedidos online, não é preciso ir à junta de freguesia para fazer esses pedidos, para fazer essas queimadas de forma autorizada. Mas sim, essas coisas acontecem, fazem parte do processo. Eu recomendo às pessoas lerem vários relatórios que o AGIF e o SEGIF, a nível, mesmo o próprio ICNF, lançam todos os anos sobre uma recomendação a estatística, muito interessante. que é certamente seguida por muita gente. Sim. Há de ser. Ou deveria ser, sim. Não, mas acho que, assim, honestamente, acho que até são relatórios que têm bastante mais valor que se calhar muita gente dá. Claramente que a maior parte da população não vai vê-los, mas são números que podiam dar. Muitos deles até já comprovam se calhar aquilo que é o pensamento de muita gente, ou seja, perceber que muitos dos incêndios são fogo posto, perceber qual é que é o desfazimento entre o número de incêndios e qual é que é a área ardida por cada um, a quantidade de grandes incêndios que temos. Acho que as pessoas vão tendo essa percepção, ou seja, por exemplo,
Nós, o ano passado, em 2024, nós, se não estou em erro, antes daqueles incêndios em setembro, naqueles 5 dias que tivemos em setembro com grandes incêndios, e principalmente nesta região centro-norte, um, era basicamente um dos melhores anos, entre aspas, até à época, a Verdade. nível de menos jardim. Mas só nesses 5 dias tudo mudou e tornou-se um dos piores. Acho que toda a gente tem essa percepção, mas por exemplo, os números dizem-nos isso depois de vermos o relatório. Mas faria, acho que seria. É o tipo de números e de recomendações que lembram-nos daquilo que nós muitas vezes só nos lembramos quando já está a acontecer. Acho que é um pouco isso. A sazonalidade do evento faz um pouco isso que Também, isso é assim, aconteça. eu parece-me que, deixa lá ver se eu consigo pôr isto de uma maneira polida. Há condições climatéricas que hoje, ou de alguns anos a esta parte nós vivemos, que criam as condições propícias para o desenvolvimento, não digo para o aparecimento, mas para o desenvolvimento a grande velocidade de incêndios que dificilmente são controláveis. Condições essas têm a ver com aqueles 3 eixos da temperatura, umidade e velocidade do vento, não é? A regra Sim, dos 30%. exatamente. Dos 30%. Menos 30% de umidade relativa, mais 30 graus e uma velocidade de vento superior a 30 metros por segundo. E isto são eventos atmosféricos que têm ocorrido com grande incidência na Europa Sim. do Sul, na zona do Mediterrâneo. Sim, próprios nos Estados Unidos, em LA, os ventos de Santa Ana, não é? Exatamente, há aqui muitas semelhanças com a Califórnia, e quando estas condições estão reunidas, há poucas medidas de contenção que possam ser aplicadas pelo homem Certo, que resultem, porque havendo matéria verdade. combustível, nestas condições, aquilo é a catástrofe que nós vemos. Aquilo que importa mais é perceber o que é que nós podemos fazer antes de que ocorra um foco de ignição, porque ocorrendo um foco de ignição e ele não se controlando nos primeiros instantes, e quando digo primeiros instantes estamos a falar de segundos, a partir desse momento A torna-se uma escalada é guerra exponencial. quase perdida. É. As populações tendem a dizer: eu não percebo porque é que os bombeiros não estão aqui, eu não ando aqui ninguém. Quer dizer, Há situações onde já não se vai conseguir conter. é Às gerir o vezes eu acho que esforço, gerir recursos, é, guardá-los para momentos que realmente eles são necessários para proteger bens e vida humana, e sobretudo a vida humana que tem que exatamente, estar no topo da pirâmide de prioridades, e estão a gastar exatamente. recursos a apagar ou a tentar apagar floresta que não se vai conseguir. Depois pode haver um momento em que seja realmente necessário e os recursos já foram utilizados. Sim. E principalmente em época de pico de incêndios é crítico isso. Ou seja, nós podemos ir ver, já existe, é público, aquilo que é o dispositivo especial, o DSIR, de Sim. combate aos incêndios rurais, e nós sabemos quantos meios é que existem ou que estão planeados a nível nacional. E claramente nós pensamos, se tivermos um número mais elevado de incêndios de grande escala, não dá para cumprir, combater tudo da mesma forma ao mesmo tempo. Isso a realidade é essa. Mas isso Então, é em todo o lado assim. tendo. Eu acho que nos falta, era isso que estavas a questionar, como é que Na, nós nos podemos prevenir? tão bem, mas ia um bocadinho mais fundo já. Aproveitava aqui a minha interrupção para fazer mais uma pergunta. Uhum, Tendo em consideração que nós devemos atuar numa fase muito inicial, preferencialmente uhum. não havendo, mas havendo, devemos o mais rápido possível, na medida do possível, conter o foco de ignição. Que tipo de bens, que tipo de espaços é que nós devemos aplicar o salos, o retardante, de que forma e com que regularidade? Epá, são muitas perguntas, eu sei, deixa lá ver então se eu Certo, certo, consigo. Ou certo. seja, imagine, Sim, sim. o caso é este: a minha casa, eu tenho um jardim exterior, tenho uma floresta a meia dúzia de metros, tenho este jardim, tenho muros, tenho mobiliário, umas cadeiras, um trampolim e tal, aquelas coisas que vai havendo ali à volta das casas. O que é que eu devia proteger com os salos? Onde é que eu o deveria aplicar? E com que regularidade é que eu devia fazer a Exatamente. reaplicação?
Exatamente. É uma excelente questão. As nossas recomendações, e também é um pouco daí que vem a origem também do SalosGuard, com a questão da autonomia. A autonomia serve também nessa ótica de tirar um pouco esse peso e essa preocupação da pessoa, principalmente numa situação em que a pessoa tem de estar preocupada com a sua própria saúde e a evacuação segura da área de perigo. Um, a nossa recomendação realmente a nível da aplicação direta do produto uma pessoa, um cidadão normal, é efetivamente formar um perímetro de segurança da volta do ativo que é proteger. Isto pode ser, não precisa de equipamento especial, ou seja, qualquer pessoa com spray, um sulfatador típico pode usar o produto, se não tiver um salvaguarda autónomo. Um, e é simplesmente pulverizar, formar esse perímetro de segurança e nós recomendamos entre 6 a 10 metros de, de margem entre este perímetro e a propriedade. Como proteção extra, e antes de ir lá, a nível de redobrar e renovar esta proteção, nós atualmente recomendamos a cada cerca de 2 semanas, se bem que isto é dependente, como é óbvio, sendo ao exterior, da intensidade ou não de chuvas que possam existir durante este período. Quanto mais chuva existir, recomendamos se houver uma chuva intensa, recomendamos que reforcem a aplicação do produto. Se for num momento de emergência ou mais iminente, ou seja, num modo em que sabemos que, ok, a cerca de 5 km, 10 km ou pouco mais está a existir um incêndio que está a crescer em escala, eu vou ter de evacuar se calhar daqui a 2, 3 horas, então até podem fazer quase literalmente um duche à sua própria ativo, à sua própria propriedade com o produto, sendo que não precisam estar preocupados a nível estrutural, que ele não vai corroer a madeira, a tinta da casa ou mudar a cor da casa. É um produto transparente que depois, na verdade, e aqui esperando que tudo corra bem no final, um, o produto, quando esta parte gelatinosa, esta camada gelatinosa que resta no fim, ela pode simplesmente ser retirada, quase um peel-off, não é? Tipo, removida como uma camada do material que estamos a proteger, mantendo o material que está por baixo intacto. Então, essas seriam as nossas recomendações. Mas claro, o SalosGuard foi criado muito numa ótica de automatizar este processo, ou seja, a pessoa não ter tanto esta preocupação iminente quando está preocupada consigo, com os seus animais, etc. Mas as nossas recomendações são estas. Henrique, mas deixa-me voltar aqui à situação, ao cenário particular que estamos a criar. Eu parece-me que será relativamente um bocadinho mais difícil para cada um de nós ter nas suas casas vários salvos-guardas espalhados pelo perímetro. Claro. Primeiro porque temos um custo de investimento, não estamos a falar aqui de um equipamento que seja extremamente caro e, sobretudo, face ao benefício que tem, então não é nada exatamente. caro. Quando colocamos em perspectiva o que é que pretendemos guardar e qual é o investimento para o fazer, é extremamente barato. Mas, ainda assim, assumindo que todos vivemos com algum tipo de restrição orçamental, não deixa de ser um investimento com algum significado se quisermos proteger a totalidade do perímetro das nossas casas. Aquilo que podemos fazer é ter guardado nas nossas casas, isto de uma forma mais espartana, no pior caso possível, se não quiser fazer tudo o resto, ter guardado na nossa casa 1 ou 2 embalagens de salos, e o incêndio está a chegar a Tondela, nós estamos a Viseu, se calhar isto está aqui a 30 km, há aqui uma probabilidade elevada durante o dia ou durante a noite o incêndio chegar cá. Então aquilo que nós vamos fazer é, no próprio dia, fazer a pulverização direta no perímetro, num perímetro de segurança, quase como se fosse um corta-fogo, mas neste caso sem fogo. É essencialmente isso. E desta não forma é um corta-fogo literal porque não está a incendiar, certo, é uma barreira, é uma barreira. Mas criarmos aqui uma barreira de contenção, uma barreira de segurança que vai funcionar para que, em caso de progressão do incêndio de forma direta ou quando voam, quando há as projeções, e essas projeções aterram no nosso quintal, se ficarem dentro do perímetro que está protegido, à partida estamos safos, não vai acontecer nada. É isto? Sim. É exatamente isso, é nessa ótica. Este produto, ele é diluído ou é aplicação direta? Ele está feito para aplicação direta. A nível de diluição,
que o máximo de diluição que nós recomendamos é até 50%, simplesmente porque a partir daí nós ainda estamos a tentar melhorar a manutenção da eficácia com maiores graus de diluição, mas não recomendamos mais que 50%. Ele Ok. está Mas mesmo para a neste aplicação cenário direta. de emergência, Eu recomendava a aplicação direta. é aplicação direta, não é? Ok. Sim, Para sim. terem uma ordem de grandeza, quanto é que isto significa? Nós estamos a falar aqui de um produto que está disponível Certo. em embalagem cerca de 5 kg ou 5 litros, não sei se é 5 kg ou é 5 litros. Sim, também tem de 25, sim. Ok. E Sim, ou seja, tem um é custo 1 litro para a cada partir de 5. 9,99€, não é? Não é assim, Henrique? A partir de... Sim, neste momento o nosso embalagem do litro, sim, é a partir de 9,99. Depois, como é óbvio, à medida que compra embalagens de 5 litros ou 25 litros, o preço por litro diminui. E a nossa recomendação é que cada 1 litro cobre cerca de 5 metros quadrados, pulverizado, ok? Não vertido diretamente, mas pulverizado. E essa é a nossa recomendação. Ok. Portanto, tem 1 para 5. É a lógica. 1 litro de produto, 5 Sim, em área. metros de Sim. área. Ok. Uhum, Ok. exatamente. Parece-me um custo relativamente acessível para Uhum. adicionarmos aqui uma camada de segurança ao Sim, nosso é perímetro. mesmo ganhar o tempo essencial para que os bombeiros, com meios mais reforçados, consigam, por exemplo, se têm vários ativos para proteger, conseguem ganhar o tempo para chegar Isto, lá e, inclusive, dependendo da intensidade do incêndio, até pode simplesmente nem ser necessária a intervenção de bombeiros, não, como é isto óbvio. porque a mim é uma visão extremamente recorrente e que me faz uma aflição terrível. Eu vivi durante a minha infância, até aos 15 a 6 anos, numa zona muitíssimo afetada pelos incêndios, eu sou natural do Sabugal, distrito da Guarda, e, e eu tenho duas Sim, memórias das férias do verão. A primeira é de meter aulas, que era porreiro. A segunda era os incêndios de verão. Eram acontecimentos que todos os anos iam acontecendo, não é? sim. E continuam a acontecer. É a realidade de muita gente em Portugal, infelizmente. E eu vejo todos os anos na televisão aquelas imagens da velhinha e do velhinho com a mangueira e com o balde de água, andarem ali com o balde de água. Epá, e a malta não percebe que a probabilidade. Primeiro, aquilo vai evaporar. Ponto. Sim, sim, A capacidade real de fazer alguma coisa com um balde de água, ou mesmo com uma mangueira de 3 quartos, ou de meia polegada, ou de uma polegada, a sim, pulverizar sim. água direto para uma frente Sim, de está a incêndio ajudar arrefecimento e pouco mais, sim. aquilo E não faz quase nada. nada. Estão-se a colocar numa situação de perigo, a probabilidade de Sim. caírem no processo, de partirem uma perna, torcerem um pé, É um inalarem momento de fumo. aflição, é um momento de aflição extrema que não se consegue ter essas considerações todas mais racionais, a Epá, verdade mas é essa. Isto resolve-se, ou Sim, seja, sim, 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 exatamente. nós conseguimos, neste caso vocês, quer dizer, nós também, porque também vendemos o produto, Exatamente. mas neste caso aquilo que se consegue dar é a estas populações que estão muito envelhecidas, que já não há lá, porque quando eu era miúdo, ali havia malta nova, pessoas, quando digo nova, dos 50 anos para baixo, em que tinham capacidade de agir, Sim, reagir, tinham máquinas sim, agrícolas, sim, tinham meios, sim. enfim, tinham uma Cada vez é quantidade de menos, coisas. é menos. Neste momento, na aldeia de onde eu sou natural, a média das idades há de andar próxima dos 70 Sim, anos, se é que não é superior. Ou seja, aquela malta isso é um ponto não tem a interessante. capacidade de agir sobre um incêndio. E aqui, desta forma, com uma coisa que eles podem fazer, porque ainda o vão fazendo, que é andar com um pulverizador a fazer a pulverização ali dos fitofármacos na pereira, na macieira Sim, e por aí sim, fora, sim, sim, podem de uma exatamente. forma calma, tranquila, antecipada, ganhar ali uma zona de segurança que Exatamente. evita a que eles estejam no pior dia possível, no pior local possível, a fazer Na aquilo que pior tem hora menos possível. impacto possível, que é tentar apagar um incêndio no dia do incêndio. Sendo que muitas vezes a própria bomba de água acaba por deixar de funcionar porque o próprio incêndio afeta as redes elétricas e bombeamento de Se água e forem tudo. clientes da Ambient e tiverem sistema solar fotovoltaico e bateria, Então estão pronto, nesse salvaguardados. caso aí, exatamente, nesse caso não, exatamente, aí sim, está um benefício muito grande, sem dúvida. Sim, porque isso também é uma das óticas do Guardia, que é realmente não está ligado a nenhuma dessas redes, porque efetivamente eu podia dizer, ok, temos um sistema de aspersores e pomos as pessoas à volta da casa e pomos o produto.
que é possível, e não estou a dizer que não é funcional, porque é, mas a questão da autonomia do dispositivo foi criada nesta ótica, mas efetivamente o mais importante aqui é a substância que tem esta funcionalidade, o saldos, o retardante de fogo, de poder ser aplicado sem este tipo de equipamentos, ou da forma mais simplificada e até mesmo usando aquilo que as pessoas já conhecem, não é, no dia a dia, como o João estava a dizer. E essa parte realmente do investimento da população é muito interessante, e até mesmo na ótica da prevenção, que era uma coisa que estávamos a falar antes, que é algo que um grande académico aqui em Portugal, na vertente da investigação dos incêndios, também já mencionou e eu achei muito interessante, que é o TEC, ou seja, ele falava que existia o TEC, de Technology, mas existe também o TEC, que é o Traditional Ecological Knowledge. Isso é muito interessante e se vai perdendo com o investimento da população, ou, aliás, a não regeneração das novas gerações a serem introduzidas na vertente daquilo que é as práticas da agricultura, principalmente, porque perde-se muitos elementos importantes de prevenção. As coisas tão básicas como termos uma quantidade de gado que vai remover a vegetação, a capinar, como se costuma dizer, uma certa propriedade, pode ter muito impacto naquilo que é a prevenção de um incêndio, da progressão de um incêndio, a própria plantar as culturas certas, que algumas delas são mais resilientes às chamas comparado a outras. Há um projeto muito interessante que nós vimos da Sonai Arauco, que fizemos uma visita junto com o laboratório colaborativo do Forestwise, numa atividade que participamos, em que efetivamente compraram uma propriedade enorme privada e estavam a fazer um estudo e plantar diferentes culturas, umas para proteção de chamas, mas ao mesmo tempo uma sinergia entre aquilo que é o valor económico, não é? Porque ao fim do dia nós todos temos de tirar um valor económico Pois, e é um grande motivador, não é? estavas a dizer as espécies É uma certas, eu parte acho que as mais. espécies certas são aquelas que fazem sentido. Depende de Exatamente. qual Sim, é quando que digo é. certas é nessa ótica, sim, não é só a proteger o fogo, é um equilíbrio e se calhar costumam-se fazer isto por mosaicos, não é? Ou seja, temos ali uma zona onde temos aquela cultura, outra zona temos outra, e é este planeamento que era traditional ecological knowledge, muito disto também, claro que evoluiu, mas e vai-se perdendo também com esta falta de regeneração das novas gerações, e Epá, aqui até digo olha, meia culpa também, mas eu por acaso acho na parte que agricultural. eu acho que esta visão que estás a ter, perdoa, isto é a minha interpretação. Ela é um bocado romanticizada, ou seja, uh, deixa-me voltar atrás e é esta afirmação. As espécies certas são aquelas que fazem sentido. E a Sonai Arauco Sim, faz um bom trabalho, a Navigator faz um bom trabalho, e há mais 4 ou 5. A Mota tem um projeto que se chama. A Mota em Gil tem um projeto que se chama Earth, também, sim. Penso não que sim. estou a ver qual é. E, estão a fazer, a cuidar dos ativos como de forma muito séria, olhando para aquilo que efetivamente pelo ativo que são. E a verdade é que eles, quando fazem investimentos a médio e longo prazo, porque estamos a falar de cenários de payback a 20, Claro, 30 anos, em alguns sim, casos, claro. com espécies que são muito voláteis, sobretudo, não estamos a falar do Pinus pinia, nem do Sim, não, Quercus, não. não, estamos a falar ali mesmo do Eucaliptus. E essas espécies são complexas, mas a verdade é que a área ardida nos espaços controlados por estas empresas são baixas. E muitas vezes Sim, sem elas dúvida, ardem sem dúvida. porque Tem um vêm excelente já controle. de áreas menos controladas. Sim, sim, não, essas entidades têm um excelente controle, porque efetivamente é o seu património, E, não é? E tem, pois, mas em isto é causa. contraproducente com a nossa agricultura de subsistência que nós tínhamos porque tu estavas a dizer, e esta é uma linha de pensamento que é seguida por muita gente, que é, pá, nós antigamente tínhamos aqui as populações que praticavam a agricultura de subsistência e a terra estava arada e tinha aqui uma quantidade de espécies que atuava como espécie bombeiro, e mais os animais, e mais não sei o quê, e mais não sei das quantas. Uhum. Ok, verdade. Mas a verdade é que as condições do planeta eram completamente diferentes do que são hoje. Sim, sim, claro, É. claro, E claro. hoje nós não podemos, acho que é uma perfeita, desculpa o adjetivo, mas acho que é uma perfeita tonteria nós acharmos que vamos devolver ao mundo rural a ruralidade dos anos 70. Não era esse o Acho meu ponto, atenção. eu Há percebo, eu percebo. conhecimento que não é transferido
se calhar, e que não é aplicado, porque eu estou a dizer, há muita evolução, e como é óbvio, nós, hoje em dia o trabalho que a Sonaira o que está a fazer a nível de escolher quais são as culturas não é baseado nem a 100, nem a 50% provavelmente sequer, naquilo que eram as culturas plantadas anteriormente, até porque nenhuma delas, ou quase nenhuma delas, estava naquela área há umas décadas atrás, na verdade. Mas é este tipo de conhecimento de como fazer esta prevenção, acho que é mais nessa ótica, é conhecimento de o que é que nós podemos fazer a nível de prevenção que por vezes é perdido, algum deles, ou pelo menos não é aproveitado para ser exponenciado e transferido e fundamentado com o conhecimento que nós também, entretanto, adquirimos mais a nível até académico Mas com que e de incentivo, inovação. Henrique? Mas qual é o incentivo? Pois é, isso é o que falta. Isso é o que falta, é o incentivo. Que tem Nós de ser, estamos, normalmente, é económico. nós não caímos, vou utilizar outra vez o mesmo tempo. Não é uma tonteria nós acharmos, mais uma vez, não é aqui uma ideia romântica que nós temos, ok, afastamos esta ideia de levar para o mundo Não, tem, rural a tem, tem ruralidade. de ter valor Mas económico, tem de ter valor económico. Não, isso sem dúvida. Por isso é que eu estou a dizer, por exemplo, eles não é só selecionar a cultura que vai dar resistência às chamas, nem a que vai ficar bonita, é aquela que vai dar retorno económico. Isso é o principal driver, essencialmente. Depois, claro que nós podemos fazer isto com uma ótica de responsabilidade também, sustentabilidade, em que conseguimos equilibrar as coisas e conseguimos ter, assim, nunca vai ser perfeito, não estou a dizer isso. Mas o driver tem de lá estar, tem de ser o precedente, e depois é preciso saber fazer um planeamento equilibrado. E nós trabalhamos criamos empresas com a sustentabilidade em mente, mas efetivamente ao fim do dia são empresas, para as empresas serem para gerar lucro. eu acho que A verdade é esta. uma coisa E uma coisa não não é impede a outra. contrária, E uma não é coisa não contrária impede à a outra. outra. Muito pelo Exatamente. contrário. Eu acho é que quando pensamos, quando temos numa lógica empresarial, quando pensamos num produto, numa solução, num problema, nós temos que ter por base os nossos preconceitos são o da Exatamente. sustentabilidade. E em cima da Exatamente. Os valores, sustentabilidade sim. Os trabalhamos valores. as camadas de Exatamente. interesse seguintes, nomeadamente Exatamente. o interesse económico. Isso não haja Exatamente. não haja ilusões, É isso eu estou mesmo. cá para ganhar É dinheiro, isso mesmo. ponto. Se alguém achava que era outra coisa, desengane-se que eu estou cá Sim, para ganhar dinheiro. agora a premissa é nobre, nesse sentido em que, sim, a premissa é os valores de sustentabilidade que temos e que conseguimos construir algo com valor económico sustentado por isso também. Mas, sim, é Se, esse pensamento. se houvesse valor económico na floresta, no mundo rural, estava a acontecer. A verdade é que nós teríamos florestas e teríamos culturas que fariam com que o território fosse mais resiliente ao fogo. E foi precisamente a falta do incentivo, deixando de haver um meio de Sim, subsistência, um sim, meio de proveito económico, as populações simplesmente abandonaram o território. Porque, repara, eu acho que todos os urbano-depressivos, nos quais eu já me incluo um bocadinho, se pudessem ter a escolha e concretizá-la de escolher o sítio onde iriam viver, epá, ali a partir dos 35, 40 anos, eu acho que poucas pessoas serão aquelas que continuam a achar que é o centro da cidade o melhor sítio para estar. Pelo menos aquelas que tiveram algum contacto com meios mais rurais iriam preferir voltar. Mas aí coloca-se a questão. Ok, sim. tudo bem, eu vou Há voltar, muitos outros mas fatores. e tudo o resto? E tudo o É, resto não está lá. sim, é Portanto, verdade. É se verdade. tudo o Sim, resto não está lá, o sim, território que nós já conhecemos hoje infraestrutura, abandonado, comunicações, etc. ele vai estar Sim. é pior. Ele vai estar é pior. Sim. Entramos já aqui numa questão de planeamento urbano, ou planeamento territorial, aliás, que já é outro nível e que não nos Pois. compete muito a nós. Por isso, o que Mas eu acho sim, mas é verdade. interessante Mas é verdade. aqui é olhar olhar aqui para os Salos e perceber que com meia dúzia de euros, com um nível de esforço baixo, nós Sim, exatamente. conseguimos É esse o objetivo. conseguimos fazer aqui alguma diferença e atuar preventivamente e mesmo in extremis conseguimos ainda um nível de atuação que é mais importante e mais impactante que o uso das técnicas tradicionais e que estão disponíveis à grande maioria das pessoas que estão nesses Exatamente. territórios. Porque nós temos aqui outro fenómeno que é, até há bem pouco tempo atrás, os incêndios eram tipicamente em zonas de difícil acesso, remotas, e havia poucos incêndios urbanos. Não é verdade.
a violência dos incêndios na última década evoluiu na forma e no território de rural para incêndios urbanos. Os incêndios começam muitas vezes num sítio ou noutro, mas a verdade é que estão nos dois meios. Então, isto era Sim, é impensável. muito Nós aquilo que se vermos chama no meio dos bombeiros a interface, incêndios de interface também. É de... entre os dois. A Ok, interface entre os dois. Não conhecia o termo aplicado neste contexto. Por isso, a forma como nós temos que olhar para estes eventos é à luz do dia de hoje ou da amanhã, não é à luz do dia de ontem, porque as condições climatéricas e atmosféricas que nós vivemos hoje são diferentes daquilo que foram no ano passado. Ainda este fim de semana ocorreu um evento atmosférico, este fim de semana não, na terça-feira, ocorreu um evento atmosférico no mar, ali ao largo de Matosinhos, em direção ao norte, à Galiza, que se tivesse ocorrido em terra, teria dado aso a uma quantidade de incêndios brutais. Foram cerca de 15 mil descargas atmosféricas sobre o mar. 15 mil, é assim uma coisa... Vocês conseguem imaginar o que são 15 mil raios num espaço de 2 a 3 horas? Foi no mar. Se fosse em terra, isto teria sido uma catástrofe sem precedentes. E acontecem mais coisas destas do que nós esperamos. Muitas vezes andamos entre os pingos da chuva. Não sei. Por isso, temos aqui uma excelente forma de fazer alguma Exatamente. coisa. Tu dizias há pouco que ele não tem impacto sobre os ativos, ou seja, não degrada, não descolora. E sobre Sim, não é as corrosivo, é neutro. culturas, por exemplo, podemos Uhum. aplicar, imagina que temos ali um jardim com roseiras ou um canteiro com salsa e cenouras, pode ser aplicado Sim. mesmo sobre este tipo de produtos? Sim, nós até, inclusive, quando fizemos, para perceber melhor o impacto ambiental, fizemos aqui uma análise do Life Cycle Analysis. Estamos aqui a perceber que a única vertente em que ele mais concentrado poderia ter alguma questão é por causa de alguns agentes nitrogenados promoverem quase a eutrofização, ou seja, podia ser demasiado fertilizante, entre aspas, alguns agentes. Mas como ele entretanto foi mais bem controlado a nível de composição e nós percebemos que não, essencialmente hoje em dia não tem nenhum tipo de problema, tem um pouco de ação de fertilizante, não é literalmente pôr Mas um é caro para fertilizante, por isso adubo, não é? nós Isto para adubo é caro. não é adubo, não usem como adubo e não vai ter o mesmo impacto como adubo, porque é só um dos componentes dos vários componentes retardantes que tem no retardante em si, no líquido como um todo, é que tem uma ação de fertilizante. Por isso sim, não vai degradar as culturas, nem vai, mas também não as vai pôr em modo overpower e overgrown, não vai começar ali a crescer a torta e a direito, mas sim, não vai ter esse impacto. Ok. A produção é feita localmente, não é assim, Henrique? Fala-nos Sim, um bocadinho sobre isto. em Como é que é a Portugal, produção? sim. Onde é que é? De onde é que vem? Sim, nós estamos baseados em Escariz, no Conselho de Arouca, ou seja, também é um sítio muito característico porque é em ambiente rural, também muito rodeado de grandes florestas e também frequentemente perto de grandes incêndios, infelizmente, e que é onde nós produzimos a nossa carne 100% em Portugal, efetivamente até mesmo a nível de planos futuros, já com escalada a nível de produção, nós não prevemos tirar a produção deste produto de Portugal. Prevemos que conseguimos manter, sendo um produto altamente escalável, produção em batch, em reator, conseguimos manter a produção toda a nível nacional para cumprir a demanda. E é essa a nossa premissa também, que gostamos de manter as coisas mais in-house, não é? Manter aqui a nossa supervisão sobre a qualidade do produto e do processo em si também. Okay. Vocês são uma startup. O vosso objetivo é realmente crescer e Uhum, consolidar, exatamente. ou é fazer aqui um exit rápido com a venda a uma Bondalti da vida? Não, não, a nossa ótica é muito de crescer e estabilizar, principalmente ligado aqui à produção do retardante, por isso é que eu estou aqui a mencionar, isto já é com conversações com investidores, com planos já traçados, de realmente o nosso produto central ser sempre aqui um portfólio de retardantes, claro que mais
formulações com diferentes aplicações, mas com produção local. A expansão será mais de aumentar fábrica, aumentar o número de reatores, aumentar a capacidade de produção e estabilizar aqui os mais segmentos de mercado que vamos começando a abrir. Não temos previsto neste momento nenhum tipo de aquisição, por assim dizer, mas há parcerias que esperamos traçar, mas a nível de produção do retardante o objetivo é mantê-lo local. Ok, boa. Eu fiz aqui uma sondagem em que 100% das pessoas responderam: o vosso nome é terrível. Não, é uma dificuldade que nós efetivamente encontramos, é verdade. É verdade, por isso é que, é assim, eu não diria que o nome é terrível, mas ele claramente é difícil de pronunciar e não é bom Terrível para nesse marketing sentido, e porque ele tem uma comercialização. É explicação, verdade. tem uma É verdade, é etimologia, não é? verdade. Mas, Exatamente, pronto, isso foi na altura quando nós criamos a marca, pronto, tem a ver com dois deuses, um grego e um romano, de fogo e da água, ou seja, o Hefestos do fogo e depois o Neptuno da água, há essa troca do N na palavra Efesnos, mas efetivamente nós percebemos, diria que se calhar não rápido o suficiente, mas percebemos já que não é. Que não é o nome mais fácil a nível comercial, por isso é que também criamos o nome Salos, que é um nome muito mais fácil de pronunciar, talvez fique também um pouco mais no ouvido, diria eu, e que acaba por ser aquilo que é o nome que identifica a nossa linha de produtos, sendo o Salos Fire Retardant, ou seja, retardante de fogo, e o Salos Guard, que é o Salos realmente o dispositivo para combate e detecção de incêndios. Mas sim, é algo que assim não ponho de fora no podiam futuro, fazer uma cena como a não Fênix, excluo um não é? rebranding, é possível, sim, Aproximavam vamos a ver. marca e o logotipo e o nome Já de um pensamos foco de nisso, já pensamos incêndio, nisso. deitavam-lhe o fogo e depois ele renasce das cinzas, Poderia ser, poderia ser. só Temos de com o ver o nome que que é que possa está ser dito. registado e o que é que está Consegues registado ou dizer não. Sim. Efes nos 10 vezes sem te engasgares? Não. Sim, é Fesnos, é Fesnos, é Fesnos, é Fesnos. Eu já disse demasiadas vezes, nem que seja só para corrigir e ajudar as pessoas a pronunciar. Para mim já não me causa nenhum tipo de Mas dificuldade, mas eu reconheço quando isso. tens que dar um e-mail a alguém é uma coisa gira de se Sim, ver, não é? isso é um Há aquele exemplo, é um bonito exemplo. de... Eu soletro, é mais rápido. Já nem tento, é só soletro. Sim. Epá, estás a falar com alguém que tem precisamente o mesmo problema. Estou a tirar pedras para esse lado, mas nós, cada vez que eu tenho de dizer que a Mas o nossa vosso é empresa se mais chama fácil, acho eu. Ambiente, mas que é EN, não é AM, é uma Mas isso é mais complicação. fácil de explicar, é mais fácil dizer é ambiente, mas começa por EN do que dizer é FES, e que tem um PH Sim, pelo sim, sim, meio, sim. Vocês estão no nível Pro. etc. Vocês ligaram com o complicómetro no nível Complicação, Pro. sim, exatamente, sim, é mais fácil. Mas pronto, isso é um problema que é mais fácil de resolver, Sim. Seja o mas nós produto já bom. pensamos nisso a nível. Exatamente, nós neste momento focamos mais nisso, já consideramos essa questão de. Pronto, quando lançámos a linha de produtos já consideramos, registamos a marca Salos, Ok. já essa marca está registada por essa ótica. A nível de empresa, entidade, ainda estamos a considerar se fazemos um rebranding ou não. É possível, Voto é nisso. provável. É Olha, provável, por sim. falar em rebranding e palavras estrangeiras, Sim, tecnologia desculpem. e diferenciação. O que é que existem concorrentes à empresa a fazer algo Uhum, similar? Isto é uma ideia completamente original ou é uma ideia melhorada a partir de algo que já existia? Onde é uhum, que... uhum. Certo, um pouco de tudo, ou seja, há sempre concorrentes, isso eu acho que normalmente se não há é porque normalmente nós não os encontramos, mas nós já encontramos, existem, como é óbvio, uh, para diferentes aplicações, ou seja, há concorrentes mais ligados àquilo que é um combate de incêndio florestal em grande escala aéreo, em que não há uma preocupação tão grande, se calhar, ainda que não pareça fazer tanto sentido com aquilo que é o impacto ambiental do que fica, mas é mais quase bombear com uma maior quantidade de produto e realmente conter o incêndio o mais rápido possível. Há produtos com uma ótica mais semelhante à nossa, de um produto mais sustentável, com ação retardante e não extintora, que começam a ter essa vertente.
diferentes diferenciadores, por exemplo, os diferenciadores por vezes são o que se afeta o material ou não depois, por exemplo, o nosso, como eu estava a referir antes, não afeta o material, ou seja, não vai mudar a cor do material, o próprio odor, alguns destes produtos fazem isso, ainda que a sua eficácia seja boa, tem estes elementos. E depois já às vezes a diferenciação é o preço, agora, por vezes é essa, se bem que eu não gosto de usar isso como foco porque não é o que dá mais valor a um produto. E depois tem a vertente de aplicação, facilidade de aplicação, que para nós também é importante, ou seja, há muitos produtos que necessitam de equipamento especializado, ou seja, por Há exemplo, uma um produto, técnica, um espumífero, há uma sim, diz? técnica que é utilizada em algumas latitudes, nomeadamente mais na América do Norte, que é a aplicação direta sobre a zona atingida pelo incêndio, com meios pesados. Quando digo meios pesados, estamos a falar de aviões, tipo Envios de DC-19 e carga, coisas do sim, género. C-130 até, Força Aérea, Exatamente. sim. Na Europa não é tão utilizado esta lógica. Algumas empresas da indústria Vai têm, ser, provavelmente. pois, provavelmente, mas já se começam a ver algumas empresas que têm ativos florestais vão por aí. Mas cá não é tão utilizado. Estamos a falar de um produto semelhante? Não. Depende, é muito curioso esse segmento, principalmente a nível de grandes aviões, porque há empresas que simplesmente criam soluções, e nós já temos contato com algumas empresas, inclusive na América do Norte, que usam uma solução logística em que estão a aumentar a eficácia da água, porque criam um contentor para lançar o contentor com água de aviões de carga, C-130 por exemplo, mas que permite que a água não evapore tão rápido, ou seja, permite que ela chegue mais, ou com maior chance de chegar realmente à base de um incêndio. Mas existem alguns produtos também de ação retardante, que é aquele típico pó que até vai colorado vermelho que nós vemos nos aviões convencionalmente, já existe há décadas. Que existem algumas conversações também sobre qual é que é o impacto ambiental ou não de alguns destes produtos, que podem implicar alguns desfazamentos, algumas descontinuações, acho que seria a palavra mais certa, de alguns deles. Aqui em Portugal e aqui na Europa, como estavas a dizer corretamente, ainda não é tão convencional usar estes meios, mas acho que vai começar a ser, inclusive a nível em Portugal, já o Ministério da Defesa já tinha lançado algumas diretivas que a partir deste ano já começariam a ser mais utilizados os aviões da Força, ou meios da Força Aérea para estes efeitos. E nós prevemos que isso continue a aumentar, diria eu. Até que seria algo que nós gostaríamos de eventualmente intervir também com o nosso próprio produto. Mas é algo que prevemos que vai aumentar. São produtos que alguns deles com características semelhantes ao nosso, ou seja, o nosso poderia perfeitamente ser lançado nestes meios aéreos também, em grande escala. Outros que têm uma ação mais de simplesmente arrefecimento de incêndio ou de, não é bem tentativa de extinção, mas é muito normalmente nesta ótica de contenção de arrefecimento de incêndio. Ok, percebido. Para te deixar ir embora, uma pergunta final. Se tivesses que vender em 60 segundos a Eu não, um eu não sou cético, o comercial, mas sim, força, força. Um a set. um cético, o que é que poderias dizer sobre a Efesnos e sobre o Sim, vosso produto? eu a um cético, o que eu diria claramente é ele tem de pensar antes de um evento catastrófico acontecer, tem de pensar como se previne. E acho que tem de pensar como é que o faz de forma, antes de mais, económica, prática e sustentável. E é esses pilares que nós realmente tocamos na EFERNOS como um todo, em todas as soluções que nós fazemos, mas especialmente no Salos, no retardante, que é ter uma solução que ele não vai precisar de nada extra para utilizar, não precisa de equipamento extra, pode literalmente verter no material que quer proteger, algo que não se preocupa que vai estragar os seus materiais, que vai estragar a sua propriedade, seja a nível ambiental, seja a nível dos próprios materiais que está a proteger, a sua estrutura, as suas construções, e depois ter algo que também não esteja preocupado em ter de contratar ou comprar um bulk de 1 tonelada de produto por milhares de euros para poder proteger o seu ativo de 100, 200, 300 mil euros, ou seja com o nosso retardante, seja com o Guard, com algumas das dezenas até muito poucos milhares, se estamos a falar em guards, dispositivos, conseguimos proteger um ativo de muito valor, que não é só financeiro, é também muitas vezes emocional, e acho que isso já por si só vale tudo.
Boa, muito bem, estou convencido. Quer dizer, já estava, pronto, já não era bem um cético. Onde é que podem encontrar o produto? Eu faço a pergunta e respondo. Podem encontrar no site da Efesnos, podem encontrar dentro de breves dias também na nossa nova plataforma de e-commerce que estamos para inaugurar, ou para reinaugurar, no nosso caso, que é uma segunda reedição. Ele está disponível também noutras plataformas. O preço é igual em todo lado, portanto escolham um parceiro que vos parecer mais simpático ou que vos der Aqui a Ambient é um parceiro melhores simpático. condições. Tentamos. Por isso, o importante é que percebam bem isto que o Henrique acabou de dizer, que o bem mais precioso de todos somos nós. A seguir a nós, aquilo que nós temos, aquilo que nós compramos, aquilo que nós herdamos, aquilo que é a responsabilidade nossa pessoal e também aquilo que é a nossa responsabilidade coletiva. E conseguimos aqui, com pouco esforço, com pouco dinheiro, de uma forma simples e de uma forma segura, ter um papel ativo na prevenção da propagação de um incêndio. Por isso, não há desculpas, ok? Não é preciso a malta andar aí com o ramo da gesta, com a enxada e com o balde, nem com a mangueira verde e amarela, ok? Deixem-se de tretas e façam as coisas de forma segura, tranquila, pedagógica, até porque isto pode ser aqui também uma excelente forma de levar os miúdos para o campo e fazer aqui uma ação de pedagogia, explicar porque é importante estar a fazer isto. Própria ciência por trás também. Tem toda a componente científica e química por trás do produto, que também é uma excelente forma para quem obviamente achar que isto não seja demasiado geek, pode olhar para essa parte. E da minha parte é tudo. Vou-me calar, deixo a palavra à Catarina e ao Henrique. Tchau, malta, obrigado e até já. Obrigado, Henrique. Obrigado eu, João e Catarina, por me darem esta chance de aqui apresentar melhor a Efesnos, os nossos produtos, e da nossa parte estamos sempre disponíveis para esclarecer qualquer dúvida e falar sobre assuntos importantes. Nós é que agradecemos, Henrique, mais uma vez pela presença e por ter trazido este tema que é tão importante e tão recorrente no nosso país e que infelizmente ainda não tínhamos assim um produto que pudesse aqui ajudar neste flagelo. E aqui a Efesnos, graças a Deus que nasceu e que trouxe todos estes produtos que nos podem ajudar a proteger aquilo que realmente é mais importante para nós. Portanto, este episódio vem mesmo a calhar, o verão está aí à porta. Portanto, já sabe, se tiver interesse em proteger os seus bens, envie-nos um pedido de cotação e em breve também, como o João já disse, estará disponível na nossa loja online. Nós temos todo o gosto em ajudá-lo nesta fase e nesta etapa, juntamente aqui com a Efesnos. Obrigada, Henrique, e até ao próximo episódio. Obrigado.